paz do Senhor, meus irmãos. Este é o canal Família e quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Glória a Deus, aleluia. Querido, eu quero deixar nesse vídeo mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o terceiro trimestre deste ano 2024. Nós estudamos a Betel Dominical, que é órgão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira, e a qual nos traz o título A Relevância da Igreja, Sua Essência e Missão. E nós estamos aqui diante da lição número 7, que fala sobre a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Muito bem. O nosso textuário diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aos Efésios capítulo 4, versículo 13. A nossa verdade prática diz aqui: a vida do discípulo de Cristo que inicia no novo nascimento deve ser uma vida de contínuo desenvolvimento e crescimento em Cristo. Glória a Deus. Muito bem. Nós temos aqui também 3 objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo fala sobre apontar a relevância da igreja na vida do cristão. O segundo objetivo diz esclarecer que a igreja de Cristo é um corpo vivo. E o terceiro objetivo é conscientizar cristãos sobre participação e a vida no corpo. Muito bem. O nosso texto em referência, que também em outras versões é leitura bíblica em classe, está aos Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 14. Glória a Deus. E aqui nós temos a introdução, que nessa introdução diz que a igreja, ela desempenha um papel fundamental no crescimento do cristão, pois a igreja, ela proporciona ao mesmo um ambiente de comunhão, apoio mútuo, fortalecimento da fé, encorajamento em momentos de dificuldade. Esse é o papel fundamental que a igreja desempenha, para o crescimento do cristão. Muito bem. E nós temos aqui, no tópico 1, nós temos um comentário que antecede o ponto 1 do tópico 1, que fala sobre o ministério. O ministério ajuda no crescimento cristão. Nós possamos ver que a relevância da contribuição do ministério para o crescimento da vida cristã. Se nós examinarmos lá no capítulo 4 aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, nós vamos observar a importância, como é importante a ajuda do ministério no crescimento da vida cristã. No ponto 1 do tópico 1 diz sobre a importância dos líderes ministeriais. Se você tem
um líder, um pastor, se você tem uma líder no círculo de oração, se você tem líder ministeriais na sua igreja, dê para esse líder a importância que ele tem na sua vida. Glória a Deus. Em Efésios 4, versículo 11 até o 12, está escrito o seguinte: que Deus dá à sua igreja líderes ministeriais. E esses líderes que é dado para a igreja, esses líderes ministeriais, é visando o aperfeiçoamento dos santos. É para que o santo se aperfeiçoa, né? Ou seja, o desempenho do serviço e a edificação do corpo de Cristo. Observe aqui que nós vemos assim que a diversidade de ministério, ela é essencial para o crescimento da vida cristã. Como, por exemplo, o pastor, ele traz um ministério acolhedor. É um ministério que acolhe o novo cristão, é um ministério que alimenta o novo cristão, né? Aí vem aqui o evangelista, é um ministério que traz uma estimulação, que estimula a evangelização e o crescimento da igreja. O mestre, ele promove o crescimento por meio do ensino da palavra. E o profeta, ele nos traz um encorajamento, nos traz um avivamento. Então, todos esses ministérios são essenciais para a vida cristã. Muito bem. No ponto 2 do tópico 1, o ensino promovia crescimento à igreja primitiva. Uma das verdades que caracterizam essa igreja é porque era uma igreja que aprendia, ou seja, essa igreja ela crescia pela doutrina e ensinamento dos apóstolos. Esse assunto você pode ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 42. Mas também tinha uma fidelidade ao ensino dos apóstolos, porque era a primeira marca da igreja que crescia. Era a doutrina dos apóstolos, era o quê? A perseverança nos ensinos e no aprendizado apostólico. Por isso, deve se tornar uma das marcas da igreja. Só assim ela poderá crescer, poderá fortalecer e vencer os muitos embates da vida. Observamos que uma revitalização do ministério do ensino na igreja, hoje ela traria um crescimento saudável, como foi na igreja primitiva. O que acontecia na igreja primitiva? Na igreja primitiva, você pode procurar na Bíblia Sagrada e pode ler na Bíblia Sagrada, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 9, e o versículo de número 31,
glória a Deus, você vai ver como que era o desempenho, o crescimento da igreja. Diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Tudo isso a igreja aprendia a andar no temor do Senhor através do ensino apostólico. Nós observamos que o ministério do ensino ela alcançou o seu apogeu, no próprio Cristo. Significa que o ministério do ensino encontrou o mais alto grau, o nível mais extenso, foi através do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque todas as pregações que Jesus fazia eram uma pregação de ensino da palavra. Que você pode entender que o apóstolo Paulo, mesmo Jesus tendo aparecido para ele em um tempo abortivo, o apóstolo Paulo não conviveu junto com Jesus. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele disse: porque eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Então o ministério de ensino ela alcançou o seu apogeu no próprio Jesus Cristo. Ele foi muito mais conhecido como mestre do que como pregador. Ou talvez ele pregasse ensinando o que é o verdadeiro ideal. Observe só que Cristo, ele foi mais conhecido como mestre, Por exemplo, você pode observar que aquele moço mancebo de qualidade, quando ele encontrou com Jesus, ele disse: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Observamos que Nicodemos também, ele era mestre em Israel, mas quando ele encontrou com Jesus, ele disse: bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. E observe só que coisa interessante. Então, o mestre é o ministério do ensino. Muito bem. Vamos passar aqui para o ponto 3 do tópico 1. O ponto 3 do tópico 1 fala sobre a importância dos mestres para o crescimento da igreja. Observamos que hoje existe tantas inovações, a igreja que começa simplesmente só com cântico, mas é necessário haver mestre que ensine a palavra. Muito bem. E nós observamos que Paulo foi um dos maiores mestres do crescimento de todos os tempos. Ele foi um dos maiores mestres que, através dele, a igreja ela expandiu, ela cresceu, em toda a Ásia Menor. Observe só, mas ele mesmo teve mestre na sua vida. Qual foi o mestre que ele teve? O seu mestre foi o Gamaliel, que era um professor de faculdade. E observamos que após a sua conversão, ele foi extremamente ajudado por outro apóstolo, o Barnabé, em Atos 9, 26, 27 e 11, 25 e 26. E embora muitas vezes,
é esquecido, né? Mas Barnabé foi de fundamental importância no crescimento do ministério de Paulo. Mesmo Paulo tendo sido instruído pela faculdade, pelo mestre Gamaliel, mas ele precisou de Barnabé para estar, para ajudar no crescimento, né? Eu quero ler uma pausa para ler um versículo e em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 3. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler esse versículo para tirar aqui uma dúvida, né? Que muitas vezes nós confundimos. Glória a Deus, aleluia. 22, versículo de número 3, diz assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nosso país, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então observe só que ele precisou de alguém, né? Menos sendo instruído por esse professor, ele precisou de Barnabé para poder o ajudar. O apóstolo gentios, ele aprendeu a lição no exercício do seu ministério. Teve muitos filhos na fé. E nós observamos aqui que diante de muitos filhos na fé, dentre os quais ele destaca Timóteo, né? Ali em 1 Timóteo capítulo 1, verso 2. A grande verdade é que todo crente precisa reconhecer o valor daqueles que ensinam a palavra. É preciso valorizar. Nós observamos que diante de tantas inovações, quando a igreja promove aí um culto, né, que promove um culto de revelações, um culto por exemplo, o culto louvorzão, por exemplo, o templo lhe enche, né? Mas quando se trata de um culto de ensino da palavra, é a minoria que participa. É sempre Pedro, Tiago e João. O culto de ensino é a minoria que dá valor ao ensino da palavra e dá valor àquele obreiro que se tornou um mestre do ensino. Queridos, nós vamos encerrar aqui, mas se você assistir esse vídeo aula, assista, mas não deixe de participar da escola bíblica dominical na sua igreja onde você congrega. Eu aprendi que Deus dá à igreja líderes ministeriais visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. Foi isso que eu aprendi. Só uma recomendação: inscreva-se no meu canal se você sentir de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.